Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nosso conteúdo da aula de hoje vai falar sobre projetos turísticos. Bem, como vocês já ouviram nos materiais anteriores, a disciplina, o que é oferta turística, o que é demanda, o que é infraestrutura e serviços e equipamentos turísticos, né? Teve também o conteúdo sobre plano, programa e projeto. A gente vai falar hoje sobre projetos turísticos e o que seriam, de fato, os projetos turísticos, né? Os projetos, eles, na verdade, desenvolvimento turístico, eles possuem características das mais variadas, né? Em geral, são atrelados a políticas públicas que seguem diretrizes de organização da atividade. Pensar no projeto desenvolvimento turístico ou projeto turístico é, sobretudo, planejar, né? E aí, planejar é estabelecer um cenário futuro para executar as ações necessárias à sua concretização. Um projeto turístico, né? Ele precisa de meios capazes de estruturá-lo, né? Potencializando benefícios e minimizando possíveis prejuízos, né? Para um planejamento turístico da forma correta. Então, a própria Rustmann fala que o planejamento ele consiste em um conjunto de atividades que envolvem, né, a intenção de estabelecer condições favoráveis para se alcançar objetivos propostos. Então, a gente precisa entender que o planejamento ele é a base do desenvolvimento desse projeto turístico. O planejamento turístico, aí eu venho trazendo duas conceituações que vai, de fato, fazer com que vocês compreendam melhor o que é, de fato, o planejamento turístico e o porquê que é importante a gente entender esse planejamento turístico como a base de um projeto ou para o desenvolvimento de um possível projeto turístico, né? Planejamento, segundo o Lomanho Panosso Neto, fala que é um processo que visa, a partir de uma situação dada, orientar o desenvolvimento turístico de um empreendimento, de um local, de uma região, de um município, de um estado ou de um país. A própria Rustmann fala que é o entendimento como um processo que tem como finalidade, né, ordenar ações humanas sobre a localidade turística, bem como direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando efeitos negativos nos recursos que possam destruir ou afetar a sua atratividade. Então, é interessante entender que, através desse planejamento, é que as comunidades ou as localidades, a sociedade em si, de uma maneira geral, ela pode alcançar um melhor nível de qualidade na produção desse espaço, né, para que a atividade turística ela possa se tornar, né, ter um grande impacto socioeconômico, mas um impacto socioeconômico mais responsável. Os projetos turísticos, eles têm buscado um crescimento econômico acelerado, né, ampliando a capacidade de obtenção de lucro de seus investidores, né, o que nem sempre corresponde a um tão desejado crescimento sustentável da atividade turística, a gente sabe. Mas é preciso pensar nesse planejamento quando no direcionamento de possíveis ações que sejam, de fato, que tragam uma qualidade de vida, não só para esse público-alvo que a gente fala, né, que são os visitantes, os turistas, mas para a comunidade local, né, para os residentes também, trabalhando a atividade turística de uma forma mais responsável, né, onde esse projeto turístico ele pode sim, e ele deve, na verdade, estar ligado ao desenvolvimento dessas localidades, mas um desenvolvimento mais sustentável também, né? E a partir de iniciativas que poderão vir tanto de iniciativas públicas quanto de iniciativas privadas. Eu estou falando tanto de projetos turísticos públicos quanto de projetos turísticos privados. Por que a gente precisa de bons projetos turísticos, né? Aí eu tenho uma perguntinha que eu até faço para vocês. Por quê, né? Porque a gente precisa, porque se deve estar ligado a uma estrutura de um turismo local, regional, porque a gente precisa de bons projetos para envolver a população residente, para envolver os turistas que visitam esses locais, para apontar quais os objetivos econômicos que se deseja alcançar, né?
quais espaços a gente deve proteger e qual a identidade que será adquirida ou fortalecida por meio dessas possíveis ações, né, a serem implementadas dentro desse projeto turístico, porque a gente precisa integrar os patrimônios, aí seja o patrimônio natural e histórico-cultural no território, porque a gente precisa contemplar a utilização racional dos recursos dentro de uma perspectiva de modelo de desenvolvimento sustentável e integrado, e porque a gente deve também envolver todo o processo de gestão e planejamento, que é, de fato, essa construção coletiva. Então, isso tudo aqui já responde, né, a esse questionamento do porquê a gente precisa de bons projetos turísticos, né? Essa construção coletiva do todo, né, entre o setor público, privado, entre a comunidade local, né, os residentes, e entre esses públicos, né, que a gente precisa compor, que são os turistas e os visitantes, isso tudo vai, de fato, envolver esse processo de gestão, de planejamento, para atrair, né, novos objetivos e novos direcionamentos a esse desenvolvimento local, turístico, né, mais sustentável e responsável também. Tem uma citação que eu acho interessante, eu coloquei até no material para vocês lerem, relerem e refletir acerca dessa citação sobre a questão de planejamento, né, de uma ação turística. O próprio Bullion, ele fala que deve se considerar, sobretudo, né, que a forma de se planejar ou de se intervir nesse espaço vai ou deveria ir muito além da preocupação de gerar empregos ou captar recursos, né, para uma determinada região. E aí a gente fala de fomentar o setor de serviços, né? Sua importância reside para além das conquistas econômicas, na sua incontestável capacidade de movimentar grupos sociais e condicionar o ordenamento de territórios com vistas à sua realização. Os espaços urbanos ou não revelam-se como um fato resultante da participação humana na construção histórica do espaço geográfico, né? No espaço está presente o resultado vivo dos elementos físicos e naturais, mas também das influências culturais que deram origem a tudo que dispomos hoje. São elementos que tornam as paisagens mais ou muito significativas e a experiência turística mais enriquecedora. Então, planejar é um complexo maior em que você vai considerar, né, todas as intervenções possíveis para se melhorar, né, esse espaço, né, essa região, essa localidade, né? Isso vai compor uma coletividade, né, uma construção coletiva como um todo também. Mas atenção, o ato de planejar, quando ele é direcionado a projetos turísticos, né, ele de fato tem essa relação direta com o desenvolvimento local e deve visar primordialmente beneficiar a população residente, primeiramente. Beneficiar a população residente, sendo, portanto, essencial a participação de todos nos processos de gestão e planejamento. Por isso que eu falei que precisa a gente entender como um planejamento, como uma construção coletiva, né? Um exemplo aqui é um projeto turístico, como um instrumento facilitador, capaz de identificar a situação atual, né, um diagnóstico possível, e, consequentemente, propor possíveis ações através de um prognóstico que poderá influenciar no desenvolvimento de um determinado local. Castro fala que um projeto turístico ele tem esse esforço temporário com início e fim definidos, né? Ele é algo que é planejado para se alcançar um único resultado final, que pode ser um produto ou um serviço único. É um instrumento essencial para processos de transformação ou geração de novos produtos, né, ou serviços para organizações realizados por pessoas dentro de um prazo pré-definido e com um orçamento previamente planejado. Então, por isso a gente tem que ter aquela estrutura básica de projeto turístico, né? Pelo menos tentar entender e tentar direcionar possíveis ações dentro de uma estrutura mais viável, né, que vai de fato ser aplicável dentro desse projeto através de
um início, que direcione a um início, meio e fim pré-estabelecido. Tipos de projetos, a gente tem projeto de desenvolvimento e projetos de produtos, né? Projeto de desenvolvimento, você vai encontrar um projeto que direciona com um foco na formação de uma realidade atual, em uma situação desejada. E projetos de produtos, você vai direcionar a um foco na geração / produção de bem ou serviço. Quando a gente fala desse início, meio e fim de um projeto pré-definido, um projeto turístico, a gente acaba associando, relacionando ao ciclo de vida de um projeto. Por quê? Né? Quando a gente fala de início, meio e fim, ele precisa desse início com essas aplicações, dessas possíveis ações a serem serem aplicadas e possíveis direcionamentos que vão dar esse resultado final. Então, ele precisa, de fato, ser mais viável e esse ciclo de um projeto, esse ciclo, na verdade, do projeto turístico, ele passa por fases, né, de implementação. E o que, de fato, seria esse ciclo de vida de um projeto, né? Na verdade, as fases sequenciais, né, que vão nortear ao início, que é o surgimento do projeto, a aplicação do projeto e o momento em que ele finaliza também, né? E a gente vai ter esse ciclo de projeto que ele pode estar documentado de uma forma mais metodológica, né? Por isso a gente precisa da metodologia dentro desse projeto turístico para poder nortear o desenvolvimento e a aplicabilidade dessas ações, né? E essas fases que o projeto ele vai passar desde o início até o fim, ele vai permitir, né, a partir de uma estrutura mais básica, solucionar possíveis ações. E aí, o que eu tenho para apresentar para vocês? Algumas características do ciclo de vida desse projeto turístico, né? Como exemplo, os projetos que variam, eles podem variar de acordo com o tamanho e complexidade, por isso que a gente precisa entender que uma estrutura mais básica não vai permitir essa complexidade maior, e que todos os projetos ele possuem uma estrutura de ciclo de vida independente do seu tamanho, né? E aí a gente vai entender que o ciclo de vida ele tem um início, dá-se como início do projeto, ele vai permitir uma organização e preparação dessas ações, ele vai conseguir nos direcionar a execução de trabalhos ou possíveis ações a serem realizadas e, por fim, encerra-se com uma avaliação a ser feita a partir dessa finalização do projeto, onde você vai conseguir identificar o que pode ser melhorado durante o desenvolvimento ou durante, né, todo esse processo de aplicação. Então, são um momento em que você autoavalia essas ações também. O ciclo, basicamente, ele possui 4 fases, né? E aí você vai ter uma fase, que é a fase mais conceitual, onde você vai iniciar o desenvolvimento ou a aplicação desse projeto, né? Uma fase mais teórica mesmo, onde você vai identificar a oferta turística, a demanda turística, os serviços e equipamentos turísticos e quais os atrativos você vai conseguir identificar nesse local ou nesse município, por exemplo. A fase de planejamento, onde você vai planejar possíveis ações a partir do diagnóstico do que você encontrou nessa fase conceitual, né? De fato, qual é a oferta, qual é o atrativo, como está a situação dessa oferta turística local, como está a situação desses atrativos. Então, a partir do diagnóstico, você consegue identificar e planejar essas ações. Na terceira fase, você vai conseguir desenvolver, então, a fase de aplicabilidade de trabalho mesmo, né? A fase onde você vai para a prática dessas ações, e aí poderá ser desenvolvido cursos de capacitação, e aí quando você foca num projeto que tem esse viés, e a finalização, onde você faz uma avaliação geral da prática que foi desenvolvida, e aí você vai propor possíveis ações que poderão ser continuadamente feitas para melhorar essa oferta turística ou os atrativos turísticos deste destino também. É interessante falar que dentro de um ciclo de vida de um projeto,
cada projeto há um ciclo, né? Então, cada projeto tem um ciclo de vida e que pode, sim, gerar produtos. A gente precisa entender que um ciclo de vida, ele passa por um processo híbrido, onde você vai encontrar, né, prazos a serem definidos, né, desde a fase inicial, né, com custos a serem utilizados, principalmente quando é relação à questão de custos financeiros. Então, você vai ter, de fato, esses orçamentos dentro de um cronograma também a ser aplicado. E o adaptativo que já vai se direcionar essas ações, essa questão mais prática mesmo, de aplicabilidade a partir do que foi pré-definido antes. Então, é uma mistura da questão mesmo conceitual com a questão prática mesmo, esse resultado mais híbrido do que se propõe, né, de ações e do que se aplica de fato a partir do que se encontra, né, no diagnóstico também. A partir do diagnóstico, né? A gente pode também entender que quando se termina esse ciclo de um projeto turístico, quando você vai fazer o processo de avaliação, né, a gente precisa entender que esse resultado final ele pode nos propor ou pode nos direcionar à realização de um produto, né, turístico, ou de um resultado, né, mais viável, né, e que seja que traga esse diferencial para a atividade turística de uma região. Então, a partir do momento que você passa por todas essas fases de um projeto turístico, que atende esse ciclo de vida desse projeto, né, que passa por aquelas 4 fases que eu falei para vocês, e que você consegue fazer uma autoavaliação, ou lá na finalização do projeto, uma avaliação dessas ações e do que você propôs a partir desse diagnóstico, né? Você vai conseguir, de fato, entender qual é o melhor produto a ser oferecido, né, dentro da oferta turística, qual é a demanda turística desse local, qual é o público-alvo, né, que eu quero de fato atingir, né, e quais as melhores ações para o desenvolvimento turístico dessa região e que atenda residentes e turistas e visitantes. Tenho também aqui nesse material definições básicas com relação a projetos públicos e privados, de uma forma bem simplificada. E aí eu queria até falar para vocês que é interessante vocês entenderem que o projeto público e o projeto privado são realmente diferentes, né? Há diferença com relação à questão dessas duas estruturas de documentos. Sendo que o projeto público ele é direcionado, né, para o benefício de uma sociedade, ou seja, são os projetos que propiciam uma geração de renda, possivelmente para uma comunidade. Os projetos públicos eles têm como objetivo fornecer bens e serviços que possam, na verdade, que devem aumentar o bem-estar da sociedade, né? E serve para dar suporte para a tomada de decisões governamentais, né? E aí temos o método de análise de custo-benefício, que vai cumprir melhor as exigências, embora se utilize técnicas de avaliação de projetos privados para atribuir um valor social a todos os elementos de um determinado projeto. Então, são projetos que visam atender a comunidade e, principalmente, a fornecer bens e serviços para aumentar esse bem-estar da sociedade. Na área do turismo, os projetos eles são basicamente de desenvolvimento de uma localidade e que tenha, de fato, essa localidade vocação para a atividade turística. A realização desses projetos turísticos públicos, né, ou pelo poder público, implica numa ampla pesquisa na localidade, onde se pretende fomentar o desenvolvimento da atividade turística como elemento a favor da economia local, né? E deve-se fazer antes um estudo minucioso do município, procurando responder algumas questões no sentido de identificar a possibilidade ou não de desenvolver projetos turísticos nesse local. Qual é, de fato, a possibilidade, ou se é viável ou não ao desenvolvimento de projetos turísticos nesse local, a partir de possíveis vocações, né, nesse local, do que realmente você encontra como potencialidade nesse local. Questões a serem apresentadas aqui para vocês, conforme o próprio Hall fala, 2001,
Ele fala que a região, algumas questões que são mais viáveis para a gente se perguntar em possíveis ações de implementação de projetos públicos, né, projetos turísticos públicos. E a gente precisa responder esses questionamentos. A região ela apresenta potencialidades para o turismo, sim ou não? Se sim, o porquê justifique, né? Qual a importância do turismo para a economia da região? Né? Qual a comunidade ela tem noção do que seja uma atração ou uma atividade turística, ou a atividade turística, ela sabe o que é isso? A população ela aceita o desenvolvimento turístico do município também? Existe mão de obra qualificada? Sim ou não, né? É possível treinar essa mão de obra? Os investimentos necessários para melhorar a infraestrutura turística se justificam em detrimento de outros? O desenvolvimento do turismo no município pode competir com municípios que apresentam os mesmos atributos? O município tem condições de promover medidas de proteção de seus potenciais, aí eu falo de potencialidades de natureza natural, histórico-cultural, então todas essas perguntas, elas precisam ser respondidas para poder você conseguir direcionar a implementação de um projeto turístico de natureza pública. Por isso, a gente precisa entender que os projetos, quando eles são desenvolvidos ou são lançados, projetos públicos, né, que são lançados pelo governo, ele tende a ter diferentes nomes, né, dentro do setor do turismo, por exemplo, né? Uns são chamados de elaboração de plano estratégico para o desenvolvimento do turismo, outros são para a realização de eventos que atraem fluxo de turistas para o país. Isso aí é um exemplo. Esses projetos, eles visam, de fato, projetos públicos, promover o desenvolvimento sustentável da região, por meio de inclusão social, e, consequentemente, pode gerar emprego e renda, melhor qualidade de vida das populações locais e conservação ou salvaguarda do meio ambiente. Então, é interessante a gente entender que os projetos públicos, eles têm uma natureza um pouco diferenciada dos projetos privados, né? O projeto, ele tem um direcionamento mais estratégico, né, para a comunidade em si. Qual a diferença de um projeto público para um projeto privado, né? E aí eu falo que um projeto público, quem se beneficia é toda a população, né? Já o projeto privado, um projeto turístico privado, quem vai se beneficiar é o empresário, né? Que eventualmente emprega pessoas pagando salários, pode-se dizer, baixos, né? Como o caso de redes hoteleiras, mas que eles visam, de fato, obter lucro, né? Então, há diferença entre projeto público e privado. O projeto público vai beneficiar a população e o projeto privado vai beneficiar a uma empresa, né? Devidamente direcionada a um determinado objetivo fim, que é, de fato, esse aumento do lucro. O que são os projetos privados, né? São projetos que são desenvolvidos por empresários e demais interessados na atividade turística, né? Denomina-se que são privados porque não tem participação do governo. Ou seja, né, os recursos obtidos para desenvolver esses projetos são de iniciativa basicamente privada. O objetivo desses projetos privados é dinamizar a atividade turística, porém, por se tratar de casos específicos e particulares, cada projeto tem o seu objetivo diferente, né? E, por exemplo, um empresário, um proprietário de uma pousada, como ele passa a desenvolver um projeto turístico privado, né? A partir do momento em que ele entende que é necessário investir na ampliação de resorts em um determinado local. Então, a gente está se referindo ao desenvolvimento de um projeto turístico em um determinado local, mas com esse viés privado, né? Ele vai implementar ações ou no sentido de desenvolver e adquirir recursos para poder construir mais resorts dentro dessa rede hoteleira, que possivelmente ele pode ser um empresário, um dono desse empreendimento. Então, a gente está se referindo a algo mais particular, não que envolve, de certa forma, não vai envolver diretamente a comunidade local. Convém ressaltar que os projetos privados, eles ganham muitas vezes subsídios do governo, e aí a gente pode entender também que há uma participação
que pode ser incluída por meio de editais também, né? Isso é viável e é interessante a gente compreender, né? Que esses incentivos fiscais, por exemplo, um grupo vai construir determinado resort em uma praia, por exemplo, no litoral piauiense, e se compromete, né, que em empregar 60% da mão de obra do meio de hospedagem a ser implementado, né, por pessoas da cidade ou do estado, né. Em troca, o governo dá uma carência de 10 anos com impostos dessa empresa. Então, é um exemplo básico, né, em que uma empresa, o empresário, ele vai implantar um resort em um determinado local, e aí ele pede ele entra em acordo com o governo, né, do estado, por exemplo, em que ele se compromete a empregar uma parte da população, uma parcela, na verdade, da população, da mão de obra que ele vai precisar, e aí, em contrapartida, o governo dá uma carência de 10 anos de imposto dessa empresa, para não precisar realmente pagar imposto por determinado período também. Então, isso há esses acordos, né, que poderão envolver tanto a parceria pública quanto privada também. E é isso, gente. Qualquer dúvida com relação a esse conteúdo, vocês podem falar comigo via e-mail institucional. E a gente se encontra no dia 11 na nossa live Tira Dúvidas com relação às atividades avaliativas. Até mais.